Como é que foi o ano, né? E eu acho que todo cristão devia, nesse tempo do final do ano, dar uma brecada nas coisas e refletir como foi o ano que ele passou, né? Como que foi meu ano? Tem coisas que eu acertei, tem coisas que eu errei, tem coisas que não deram certo, que eu não posso mais continuar fazendo. Tem coisas que deram certo e eu preciso continuar fazendo. Tem coisas que eu não fiz, nem errado nem certo, que eu preciso começar a praticar daqui para frente. Então são muitas coisas, irmãos, que nós precisamos pensar num período do ano como este agora, né? Como que eu fui? Como que foi meu andar com Deus? Como que foi meu andar na comunidade? Como que foi na empresa, minha vida profissional? Como que foi? Irmãos, são tantas coisas que envolvem nós, que nós precisamos tirar um tempo para colocar as coisas em ordem, como a gente costuma dizer. Vocês estão vendo que muita gente não está aqui. Quem dera se todos estivessem recolhidos em um lugar, tendo um tempo para refletir a quantos anda a sua vida neste mundo. Com a família, com Deus, com o trabalho, com a sua saúde. Mas o problema grave, irmãos, é que a maioria para com todas as atividades na igreja, para ir viver mais intensamente a vida lá fora. Para curtir 24 horas por dia uma praia, um solão, uma agitação e gentarada, naqueles meios que não tem um tempo de tranquilidade para poder refletir. Vocês sabem que no meio do fervo você não consegue refletir. Você precisa ter um lugar para se recolher. Quem sabe aproveitar para fazer o teu jejum nesse tempo, o ano muito corrido, não deu tempo, não deu certo. Agora, quem sabe nesse finalzinho de ano, né, você vai fazer teu jejum, vai consagrar a tua vida mais a Deus, vai colocar o ano novo que vai iniciar daqui um pouquinho mais. Não é hoje, mas está aí já. Vai colocar tudo na presença do Senhor, não é? Então, irmãos, nós queremos meditar numa palavra com vocês, uma palavra de Deus, e eu escolhi para nós meditarmos o Salmo de número 32. O Salmo de número 32, ele nos sugere várias meditações dentro do nosso viver com Deus, família e sociedade. Então eu quero que vocês acompanhem, né? Nós vamos meditar um pouco nesse salmo maravilhoso. Irmãos, vocês sabem que teve um tempo, não sei como é que é hoje, mas teve um tempo que nos jornais a gente ouvia falar que todo ser humano que nascia no Brasil, isso há anos atrás, ele já nascia com uma dívida pesada. Vamos dizer, o bebezinho ali do Anderson, da Renata, nasceu agora, mas ele já nascia com uma dívida financeira, econômica, porque o Brasil era um país muito endividado, e eles dividiam por número de habitantes aquela dívida do Brasil e tocava tantos R$1.000 para cada pessoa, se cada um fosse pagar uma parte. Então já nascia endividado. Alguém lembra quando falavam assim? Irmão Joel. No sentido, irmãos, espiritual, nós quando viemos ao mundo, nós já viemos literalmente com uma dívida. E aliás, diga-se de passagem, uma dívida impagável.
a qual nenhum ser humano teria condições de pagar. E qual seria a consequência dessa dívida, pastor? Impagável, que o ser humano não teria condições de pagar. As consequências seria a perdição da sua alma na eternidade. Essa dívida, irmãos, que eu estou me referindo, que nós herdamos dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, o Adão e Eva, eles pecaram, o pecado original entrou na raça humana e vem vindo de ser humano para ser humano e alcançou até a nós. Então a Bíblia diz, irmãos, que toda alma que pecar, essa morrerá. Esse morrer que a Bíblia diz, significa, no original da palavra, será separada. E na questão espiritual, a alma que pecar, no caso nós já viemos com esse pecado que herdamos dos nossos primeiros pais, nós já estávamos separados do nosso Deus por causa desse pecado. A nossa aliança com Deus estava rompida, porque nós involuntariamente herdamos o pecado. O Miguel já tem essa dívida, irmã. O mais idoso que ainda não correu para Jesus, tem essa dívida pendente ainda que precisa ser paga. E se a pessoa não for para Jesus, que Jesus pagou essa dívida, com a sua morte lá na cruz do Calvário. Ele foi lá e pagou. Se a pessoa rejeitar esse pagamento que Jesus fez pela sua dívida, aí ela mesma vai ter que pagar essa dívida, entregando a sua própria alma em pagamento pela dívida que ela já trouxe junto com ela. Entendemos, irmãos? Todo ser humano tem direito do pagamento dessa dívida através do sacrifício de Jesus. Mas se ele rejeitar o sacrifício de Jesus, aí esse pagamento dessa dívida vai recair sobre a própria alma dele. Porque a Bíblia diz assim, toda alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, essa alma vai estar na eternidade separada de Deus, como pagamento do pecado que ela já herdou dos primeiros pais. Amém, irmãos? Então eu, entendendo pelo que nós vemos pela Bíblia, que o inferno, no caso, a alma perdida, separada de Deus eternamente, não é algo tão simples assim para a gente dizer, está perdida, amém. Não, irmãos, a palavra de Deus, um pouco que ela nos mostra sobre esse lugar horrível, horrendo que é o inferno, ela nos mostra que é algo verdadeiramente assustador. Verdadeiramente assustador. A alma que vai estar perdida no inferno, ela vai estar bilhões e bilhões e bilhões de anos, porque vai estar eternamente perdida. E segundo a palavra de Deus nos mostra, é um lugar onde há um fogo e enxofre que queima constantemente, e um bicho que habita nos corpos das almas que nunca morre. Ou seja, é um lugar que ninguém deveria deixar de pensar seriamente a respeito dessa condenação. É um lugar muito terrível. Então eu quero meditar com vocês nesse salmo um pouco, para nós ver que coisa maravilhosa que é, quando nós temos o privilégio de nos encontrarmos com Jesus. O Salmo 32, versículo 1, o salmista começa dizendo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz aquele homem ou aquela mulher que essa transgressão que ele trouxe de herança desde o Jardim do Éden é perdoado.
Feliz esse ser humano que teve o privilégio de ter um remidor, que chegou e disse para Deus: deixa que os pecados, a culpa do José, eu vou pagar por ele. Então ele diz, irmãos, feliz, bem-aventurado aquele homem ou aquela pessoa que tem a sua transgressão perdoada e o pecado foi coberto. Feliz, ele diz, considere-se um afortunado, um privilegiado, você que ganhou um novo começo, cujo passado foi apagado. Irmão, se você entender de onde você saiu, aonde você estava quando foi encontrado pela mensagem poderosa do Evangelho, e o privilégio que você recebeu de ter todo o teu passado apagado, o teu nome escrito no livro da vida que te dá direito de entrar na Jerusalém celestial, o livramento que Deus te deu de estar perdido eternamente no lugar de tormento. Se você entender isso, você vai se considerar verdadeiramente um afortunado, um milionário, um homem rico, uma mulher rica, porque o que foi feito por mim e por você, nada deste mundo teria condições de fazer. O apóstolo Pedro diz: não foi com ouro e nem com prata e nem com outras coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Então, meus amados, a minha intenção, o meu desejo nesta noite é que para nós que aqui estamos, verdadeiramente consideremos que o privilégio de ter encontrado Jesus é algo muito maravilhoso, que nós não devemos nos esquecer hora nenhuma, dia nenhum, que todos os dias você lembre, pelo menos uma vez no teu dia ao ir orar, que você era um perdido pecador, uma perdida pecadora, e mesmo sem nunca ter procurado Deus, mesmo sem nunca ter buscado a ajuda de Deus, de alguma forma, Ele interceptou teu caminho, Ele te puxou para perto, te fez conhecer o teu estado de pecador perdido, e gratuitamente Ele redimiu você dessa eternidade perdida. Que nós saibamos valorizar esse privilégio, meus amados irmãos. Não foi pouco o que Jesus fez por nós. Então veja, no versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. O Senhor Deus, o Eterno, não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Ele está dizendo: nós somos bem-aventurados, felizes, porque temos uma vida transparente na presença do nosso Deus. Nós não temos nada mais depois que tivemos um encontro com Jesus que pudesse nos limitar de estarmos na presença do Senhor. Nós podemos nos achegar diante do trono do Todo-Poderoso e achar graça oportuna em tempo oportuno, pelo novo e vivo caminho que foi aberto através do precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós já não precisamos mais nos esconder do nosso Deus. Me lembro agora da situação do Adão e Eva no jardim. Eles viviam em íntima comunhão, intimidade com o nosso Deus. Era tão maravilhoso isso, que a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, o Senhor Deus descia do seu trono de glória e vinha passear com eles no jardim do Éden. Que privilégio esse casal teve, meus irmãos.
Porém, no dia em que eles deram ouvidos para o inimigo das nossas almas, deixando de obedecer à voz do Todo-Poderoso e obedecendo à voz do nosso adversário, eles pecaram na presença do Senhor. E por causa desse pecado, eles ficaram envergonhados e foram se esconder da presença do Senhor. O ser humano longe de Deus, muitas vezes ele tem a oportunidade de ter um encontro com Deus, mas a escolha dele é fugir, porque ele se sente envergonhado de chegar na presença de um Deus que é tão santo, puro e verdadeiro. Nós não temos por que nos esconder, nós somos lavados, fomos remidos e purificados pelo sangue precioso de Jesus. Nós saímos da condição de criaturas perdidas do mundo e passamos para a condição de filhos e filhas de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós não somos mais estranhos do nosso Deus. Nós somos conhecidos dele e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não temos mais nada agora. Nós não precisamos nos esconder dele, porque nós fazemos parte da família dele. Aleluia. Versículo 3. Enquanto eu me calei, veja ele ainda, irmãos, antes de receber esse privilégio. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis. Irmãos, aqui ele dá uma demonstração do que é a vida do ser humano quando ele está vivendo debaixo do fardo do pecado. E às vezes a pessoa vai adiando, vai protelando, vai escondendo e não chega na presença do Senhor e não abre o coração e não confessa os seus pecados, as suas iniquidades. E aí ele começa, irmãos, a carregar um fardo pesado do pecado que vem só para massacrar a sua vida. Nós vimos ali, esses dias eu recomendei os irmãos, já teve a irmã Felícia que assistiu. O peregrino, a jornada para o céu, né? Veja o fardo que aquele homem ia carregando, irmãos. Aquele fardo que aquele viajante para Canaã ia carregando é o fardo do pecado que o Satanás colocou sobre os ombros daquele nosso amado irmão. Então veja, enquanto nós não tomamos uma decisão de confessar as nossas fraquezas na presença do Senhor, esse pecado nos produz muito mal. Ele envelhece, ele nos embrutece, ele nos adoece. O pecado, irmãos, vou dizer para vocês o que eu já disse muitas vezes, o pecado é o maior inimigo do ser humano. O pecado é o maior inimigo do ser humano, não é o Satanás, não é o teu vizinho, não são essas pessoas que são usadas pelo diabo, não são ninguém dessas pessoas. O maior inimigo meu e de vocês é o próprio pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado é tão diabólico, irmãos, que ele tem poder para nos separar da presença do nosso Deus. Imagine, não existe nesse mundo ninguém que possa nos separar do amor de Cristo. Ninguém nesse mundo pode nos separar, nos tirar da presença de Deus, a não ser o pecado. O pecado pode romper a tua intimidade com Deus. O pecado pode impedir das tuas orações chegarem na presença de Deus. O pecado quebra a tua comunhão com Deus, ele te separa, ele te tira dos privilégios que os salvos desfrutam na face dessa terra, na presença de Deus. Então considere o pecado o maior inimigo. E por que, pastor? Para que você não brinque com ele, porque se brincar com o pecado não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Então veja,
Nós vemos aqui, irmãos, o salmista contando nesse salmo que ele está escrevendo, o quanto que o pecado é pesado para um ser humano carregar. Por isso que nós temos que aprender, chegarmos na presença de Deus, descarregar o nosso fardo, falar das nossas mazelas, das nossas fraquezas. Veja, irmãos, o pecado ele é tão maligno que ele transforma a pessoa, deixa ela com o coração endurecido, ele não consegue perdoar ninguém, nem pedir perdão para ninguém. A pessoa, quando está convivendo com o pecado, ela se torna embrutecida. Ela se torna uma pessoa cheia de ódio no coração. Ela se torna uma pessoa rancorosa. Ela já não tem prazer de desfrutar da comunhão com os seus irmãos, numa mesa de santa ceia, por exemplo, porque o pecado faz descair até o próprio semblante da pessoa. A gente vê que o brilho da pessoa, quando ela está em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, que ela realmente se sente um pecador perdoado, o brilho do rosto dessa pessoa é diferente. É diferente o brilho. Faz a pessoa ficar ciumenta, vingativa e outras coisas mais que só o pecado pode fazer. O pecado abre a porta para o nosso inimigo habitar no nosso coração. O pecado tem tudo isso, irmãos, de mal. Sabe por quê? Tem muita gente que às vezes até está no Evangelho, mas ainda não provou nada das bênçãos do Evangelho na sua vida. Porque ela, mesmo estando no Evangelho, ela não tem feito aquela limpeza no seu coração. Por isso que eu quero dizer, neste finalzinho de ano é a hora de a gente se recolher, se esconder num canto. A maioria está em férias coletivas. Se esconda num lugar, vá acertar, vá limpar, faça uma limpeza geral no teu interior. Você tem ciúme de alguém, joga fora, rancor, ódio, falta de perdoar, de pedir perdão. Faz uma limpeza no teu coração para que você comece a andar desfrutando das bênçãos do Senhor. Sabe, irmãos, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão, um destio. Ou seja, a pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Você já viu pessoas, às vezes, irmãos, que até está na igreja, está tudo, mas você vê de longe que ela é uma pessoa que tem uma enfermidade que está destruindo com tudo. Às vezes a pessoa está magra, está debilitada, está fraca. E não é por outras coisas, é por falta de tirar esse fardo terrível do pecado e colocar na presença de Deus, para que a graça e a misericórdia comece a fluir sobre ela. Pare esse restinho de ano e vasculhe o teu interior. Faça uma faxina. Peça a ajuda do Espírito Santo, se esconda no teu quarto. Se não tem outro lugar para você ir, se esconda no teu quarto. Se feche num tempo de consagração, de jejum e oração. E diga, querido Espírito Santo, venha me ajudar a fazer essa limpeza no meu interior. Eu sei que eu sou ciumento, eu sei que eu sou odioso, eu sei que eu tenho muitas falhas no meu caráter espiritual. Venha, querido Espírito Santo, me ajude. Eu sozinho não consigo escapar. Enquanto nós não fazemos isso, irmãos, olhando olho a olho com o nosso Senhor, abrindo de verdade o nosso coração, derramando-nos na presença do Senhor, nós ficamos anos e anos. E aí a pessoa vai pelengando na jornada. Um pouco está crente, outro pouco está desviando, um pouco está forte, outro pouco já não quer mais orar, outro pouco não quer mais a igreja, outro pouco já não quer mais, não sei o quê. Irmãos, sabe por quê? Porque está faltando fazer algo poderoso nesse coração. Está faltando algo poderoso. A pessoa tem dificuldade para obedecer a palavra de Deus. Ela não consegue se submeter à obediência à palavra de Deus.
Olha a oportunidade nesse fim de ano. Deus chama, esse salmista aqui foi muito usado. Ele quer que nós pensemos um pouco, temos que ter um tempo para refletir, não podemos dizer que está tudo bem se não está. Se não deu um ano de vitória para nós, não foi bênção. Vamos ver onde é que a coisa está pegando. A verdade é que nós não podemos admitir que no ano de 2026, se não foi bom 2025, que não se repita tudo de novo no ano de 2026, porque não é vontade de Deus que nós fiquemos girando em círculo, irmãos. Não é vontade de Deus. Ele tem preparado um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho de sucesso para o seu povo trilhar nessa terra. Pastor, não está acontecendo comigo. Então, para tudo agora. Agora é a hora especial para isso. É gostoso quando você para, você mesmo se autoexamina. Quando nós fazemos isso na ceia, é muito pouquinho aquele tempinho ali. É muito pouquinho. Para lá quietinho num canto, fala para o resto da família, não me incomode porque eu quero um tempo sozinho com Deus. Quero fazer uma faxina no meu interior. Quero fazer uma limpeza com a ajuda do Espírito Santo. Eu vou fazer uma limpeza no meu coração. Não vou começar esse ano de novo do mesmo jeito que foi o ano velho. Agora veja o quanto que o confessar é poderoso. Às vezes a pessoa, irmãos, lá antigamente a gente confessava com o padre. Quem já confessou com o padre aqui? Tem vários. E tem uns que nem para católico não prestaram. Mas eu confessei muito. Confessei muito, cara. Confessei, contava tudo para o padre. Ele dava, como é que se chama? As penitências. Vocês eram católicos? Confessava também. Aí ele dava penitência, né? Reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Dependia o pecado. Conforme o pecado, o Pai dizia, filho do céu. Veja bem, a gente ia lá e confessava com o padre. Contava, irmãos, contava segredos da gente para outra pessoa, né? No meio nosso, irmãos, não precisa mais isso, cara. Você pode ir direto no Todo-Poderoso e abrir teu coração. Você não precisa vir ali no escritório contar toda a tua vida para mim. Ou para outro irmão ou irmã. Não precisa. Vai direto no teu cantinho e fala com Jesus. E Jesus que é o teu Senhor, teu Salvador. O Espírito Santo maravilhoso que habita em você. Ele mesmo vai te orientar, você vai se quebrantar e você vai chorar na presença do Senhor. E quando você sair dali, você sai aliviado. Não precisa mais agora a gente ir nos homens, irmãos. Né? Tem uma condição na Bíblia que diz confessar os vossos pecados. É lá em Tiago, no capítulo 5, quando alguém precisa de oração para receber uma cura. Então o presbítero chega lá no lado da cama do doente e o doente confessa os pecados, aí o presbítero unge o doente com óleo para que seja perdoado dos seus pecados e receba a cura da enfermidade. Essa é a Bíblia que diz em Tiago. Mas fora disso não temos que confessar com o homem. Agora veja aqui no versículo 5, irmãos. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Ou seja, ele falou sinceramente, abriu o coração. Senhor, o meu pecado é este. E a minha maldade está aqui, Senhor. Vamos usar alguma coisa aqui. A minha maldade está aqui. Eu não amo os meus irmãos. Eu trato mal minha família. Eu sou grosseiro, não sei lá.
eu sou isso mais aquilo. Rebentou tudo que tinha, irmãos, derramou tudo na presença do Senhor. O meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Puxa, eu estou no fundo do poço, cara. Dou 2 passos para frente e 5 para trás. Estou virado em doença. Estou desanimado. Estou perdendo a motivação de tudo. Perdendo a vontade já de servir a Deus. Mal na família, mal, tudo mal. Então, eu vou me abrir com o meu Senhor. Alguma coisa está errado. E claro, se tem alguma coisa errada, não é nele, é em mim. E outra coisa, se tem alguma coisa errada, não é em todos vocês, é em mim. Porque, irmãos, geralmente a gente quer culpar meio mundo. E acha que a gente está bem, está certo. Não, vai e abre o teu coração. Eu estou falando se tiver alguém aqui, irmãos. Vai e abra o teu coração e atribua tudo a você. Não, Jesus, eu estou assim por causa da minha mulher, que não sei o quê. Não é a mulher. Eu estou assim por causa do marido, que não sei o quê. Não é o marido. A comunidade, eu estou assim por causa que a comunidade, o pastor José, não. Vai e diga, Senhor, aqui ó. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O que são essas transgressões? Todas as partes que você saiu fora da obediência da palavra. Transgredir a lei de Deus é todas as vezes que você deixou de obedecer a palavra. Você já conhece a palavra. Você sabe o que Deus quer de você. E você voluntariamente escolhe deixar de obedecer a palavra. Voluntariamente. É tudo acima de você, em cima de você. Agora veja, eu irei e vou falar com o Senhor e vou confessar todas as minhas transgressões. Agora aqui tem um espaçozinho quando ele já foi e agora ele voltou e continua. E tu, eu fui lá, confessei, abri meu coração, não deixei nada escondido. E tu perdoaste a maldade do meu coração. O Senhor perdoou, o Senhor me limpou, o Senhor tirou peso de cima de mim. O Senhor perdoou a maldade. Então, resolvi pôr tudo fora. Tudo o que o Espírito Santo foi orientando ali, que eram os motivos, as causas daquela situação toda, eu fui pondo fora tudo. Fui colocando tudo na presença do Senhor. Fui vomitando tudo na presença do Senhor. Fui contando tudo para Ele. Mesmo que o Senhor Deus já sabe de tudo, Ele espera a minha sinceridade e chegar e abrir o meu coração na presença dEle. Ele espera isso de nós, irmãos. Então, resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Senhor eterno Deus. Todos. Irmãos, aqui vem uma observação. Nós todos somos falhos. Mas sabe onde está uma sabedoria aqui? Você não deixar a coisa aí acumulando e vai estragando e vai arruinando. Cada dia você tem o teu tempinho de oração para dormir. Ou então de manhã você ora um pouquinho pelo menos para levantar e sair para a vida. Ali é o momento de você já trazer as coisas em dia. Não deixe se acumular nada. Vai dormir. Coloque em ordem o que aconteceu no teu dia. De repente aquela discussão que aconteceu lá, o colega de serviço, ou com a família, ou com a mulher, ou com o filho, com a esposa. Já coloque em pratos limpos certinho. Primeiro, para não ir acumulando. E segundo, porque se Jesus voltar nessa noite para levar a igreja, a pessoa corre um sério risco.
de perder a salvação. Corre um sério risco de perder a salvação. Leve certinho o teu dia a dia, que aí você não chega nesse acúmulo de coisa que vai destruindo tudo e você fica perdido no emaranhado de coisas. Procure levar a palavra de Deus em dia na tua vida. Já aprendeu tal coisa? Pratique. Aprendeu que tem que orar? Ore. Tem que jejuar? Jejue. Tem que ser fiel com o teu Deus nas contribuições? Seja. Você nunca vai perecer por ser fiel. Então veja uma coisa interessante aqui. Confessarei todos os meus pecados ao Eterno. Agora veja aqui. De repente a pressão foi embora. Minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. Irmão, sabe o que eu achei de maravilhoso aqui? Que quando nós chegamos quebrantados na presença do Senhor e abrimos o nosso coração com sinceridade, a obra dele, o perdão dele é imediato. É na hora que Deus manifesta o seu poder, o seu perdão sobre nós. De repente, eu abri meu coração, derramei tudo na presença dele, e de repente a pressão que estava sobre os meus ombros vazou. De repente mudou. Veja, e o meu pecado, a minha culpa evaporou, sumiu. Já não senti mais nenhuma acusação sobre mim. Porque nós temos um acusador, irmãos. E ele usa as nossas fraquezas para lançar acusação sobre nós. Então ele disse, na hora que eu abri meu coração, que eu falei com Deus com sinceridade, a minha pressão que estava sobre mim foi embora, e a minha culpa evaporou, e o meu pecado desapareceu. Cara do céu, eu pensei que vocês iam se alegrar mais. Eu pensei que vocês iam se alegrar mais no momento que você decidiu que ia colocar a tua vida na presença do Senhor. O fardo que estava sobre você saiu fora, a pressão do inimigo vazou, o pecado se evaporou e você se tornou uma pessoa livre. Ei! Não pode que isso não traga alegria para nós, irmãos. Nós estávamos indo arrastados como ovelha para o matadouro. E Jesus chegou e cortou as amarras todas e nos disse, vai, você está livre. Vai, você está livre do teu pecado. Que maravilha que é, irmãos, quando nós buscamos ter uma vida transparente com o nosso Senhor. Uma vidinha transparente. Saber que você ocupa a posição de filho. E Ele é teu pai. E Ele preparou tudo para que você viva uma vida de intimidade com Ele. Como é maravilhoso isso. E Ele deixou o Espírito Santo habitando em nós. Qualquer momentinho que você queira sair fora da posição que desagrade a Ele, o maravilhoso Espírito Santo já dá um toquezinho no teu coração. Não faça isso. Não vá por aí. Vá por aqui. Não saia assim. Você vai sair fora. Você vai entristecer. Aí não é bom para você. Ah, irmãos, quer mais segurança do que isso para nós? Nós temos segurança para não nos perder. Então, poder maravilhoso que tem essa busca, essa confissão ao Senhor. Arrumar tudo, irmãos. Estamos começando um novo ano. Não vamos querer ficar patinando mais um ano. Às vezes, bênçãos maravilhosas que Deus tem planejado para a vida da pessoa, retarda tudo, porque a pessoa se precipita, sai fora da orientação de Deus, e sai fora da vontade de Deus, e tudo que Deus planejou para aquela pessoa, frustra. Às vezes Deus planejou algo glorioso na tua vida, mas por causa dessa situação assim, passa ano e vem ano e vai ano, e Deus não pode realizar o que Ele planejou para você. Sabe? Então veja, irmãos, abrir o coração diante do Senhor.
Abra. Tenha uma vida, mesmo que todo mundo aqui está tudo bem, glória a Jesus, aleluia, amém. Que essa palavra o Espírito Santo me deu, mas não está aqui a pessoa que era para ouvir. Vamos dizer que o Espírito Santo errou. Que aqui ninguém precisa dessa palavra. Mas mesmo que ninguém precise, vamos buscar ter uma vidinha de pai, de filho com o pai, assim, do nosso pai para nós. De intimidade, de transparência, sabe? De comunhão, de desfrutar do carinho do nosso Deus, desfrutar do amor do nosso Deus, dos cuidados do nosso Deus. Não vamos querer, irmãos, ser aqueles filhos distantes do nosso pai. Vamos querer nos aproximar do nosso pai. Vamos querer curtir o nosso pai. Desfrutar o nosso pai. Ele quer isso conosco. Versículo 10. O ímpio, irmãos, a pessoa que vive na vida de pecado, tem muitas dores. A pessoa que vive aqui no meio do povo de Deus, o crente que vive uma vida de pecado, tem muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Imagine, irmãos, a misericórdia do nosso Deus, porque você anda em obediência com a vidinha no altar, ela faz um círculo ao redor de você. E ela te protege que ninguém consegue colocar nem o dedo contra você. Eu creio assim. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Sabe o que ele disse? Se você confia em Deus, até lá no fundo de uma UTI, se Ele permitir você de ir lá, Ele te ama e vai estar com você lá. Se você confia em Deus e tem procurado andar nos caminhos do Senhor, não tem circunstância nenhuma que Deus não possa estar com você. Nenhuma dificuldade na vida tua vai ser maior do que a presença do teu Deus. Desenvolva teu andar com Deus assim. Ame o teu Deus. Irmãos, tem gente que não ama muito a Deus. Por exemplo, eu sei que muita gente viajou. E glória a Deus, eu concordo que vão descansar um pouco mesmo. A vida é muito corrida, né? Mas tem gente, irmãos, que não viajou e está aí por perto na casa e não tem aquele prazer de dizer, eu vou na casa do meu Deus, adorar o meu Deus. Eu não vou perder de estar no culto adorando o meu Deus. Eu sou fominha de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Eu só perco um culto se não tiver jeito, mas eu amo estar na casa do meu Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Todo crente que é assim, Deus está de olho nele. Deus está de olho nesses crentes fominha. Sabe? Deus está de olho naquele crente que para ele perder um culto é só se realmente não tiver jeito dele estar. Mas ele faz de tudo para não perder a oportunidade de estar na casa do Senhor. Esse aí, o Senhor Deus tira eles separado. Por que Deus tinha uns ali na Bíblia que ele tratava de meu amigo? Homem segundo o meu coração? Porque esses homens eram fominhas de Deus, irmãos. Eles queriam mais de Deus. Tinha um hino que antigamente cantava, parou, né? Sumiu aquele. Eu quero é Deus. Aquele hino lá era o dos fominha. Se torna um fominha por Deus. Se torna apaixonado por Deus. Queira Deus, ame a Deus. Não tenha mais nada nesse mundo mais precioso para você do que Deus. Então, versículo 11, ele diz, alegrai-vos no Senhor.
E regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. No Salmo 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Sabei que foi Deus quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Celebrai com júbilo. Louve com alegria. Adore com alegria. Olha, dizer aqui: alegrai-vos no Senhor. E regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Lembrando que justo, meus irmãos, não é aquele homem ou aquela mulher que consegue ser perfeito pela sua própria força. Não, justos somos todos nós, pecadores, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, e a justiça de Jesus repousa sobre nós. Nós só somos justos pela justiça de Cristo. Nós não somos justos pela nossa própria força. Mas ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Você crê que você já foi justificado pelo sangue de Jesus? Que Jesus já te lavou de todas as tuas iniquidades, escreveu o teu nome no livro da vida. Você é conhecido no céu hoje pelo teu nome. Você deixou de ser criatura e é da família, como eu já falei antes. Alegre-se. Seja um crente feliz. Deixe o mundo saber que você faz parte do povo que vai morar no céu com Jesus. Deixe o mundo saber. Lá na empresa onde você trabalha, você não pode ser um crente agente secreto. Todos lá têm que saber que você é um homem que serve a Deus. Que você é uma mulher que serve a Deus. Não se envergonhe de Jesus. Jesus diz: aquele que se envergonha de mim, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Não se envergonhe de Jesus. Deixe o mundo saber que você é do povo de Deus. Que você tem o teu nome escrito no livro da vida. E que você está esperando Jesus voltar. E a qualquer momento você vai deixar este mundo de ilusão. E vai estar com Cristo na eternidade. Deixe Jesus saber que, o mundo saber que você é de Jesus. E já para concluir. Nós devemos, irmãos, sempre que pecar, reconhecer que erramos e precisamos consertar. Não leve de qualquer jeito essa questão do pecado, que não vai dar certo. Arrume. Pecou, todos nós aqui somos sujeitos a falhar. Não tem ninguém bom aqui, irmãos. Mas a questão é, tem consciência que pisou, vai na presença do Senhor e arruma isso. Se foi contra uma outra pessoa, peça perdão para outra pessoa. Arruma, não vá deixando e acumulando tudo, que quando você vê, você perde o controle. Leve a vidinha assim e aprenda a viver debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Aprenda a se esconder debaixo da graça, da misericórdia do Senhor. Só por isso que nós estamos vivos. Se você não tivesse sido alcançado pela graça de Jesus, você com certeza já não estaria mais aqui. Valorize o privilégio de ter sido achado pela graça do Senhor Jesus. E quando você falhar, lembre-se que a misericórdia do Senhor Jesus é a causa de nós não sermos consumidos vivos. É bíblico, isso aqui é versículo, estou citando versículos. Quando você pisar na bola, não é para você cair no desânimo e dizer, não, agora não dá mais, é largo de tudo. Não. Lembre-se que a misericórdia do Senhor Jesus renova-se a cada dia e ela está disponível para nos ajudar na jornada. Se você está interessado nisso.
Pega essa palavra para começo de ano. Limpa tudo a casa. Dá uma organizadinha no teu interior. Precisa mudar minha vida de oração, arruma isso. Não continue assim, nessa rebeldia, cara. Precisa ser fiel nos teus dízimos e oferta. Não continue sendo infiel, porque uma hora você vai ser pego pelo inimigo e aí você vai chorar amargamente e não vai prestar. Você está desobedecendo a palavra do Senhor. Precisa arrumar lá na tua casa, a família, a mulher, filho, marido. Arrume logo. Não fique nessas pendências assim, porque uma hora dessas não vai ser bom. O senhor está ameaçando, pastor? Não, eu só estou te contando a verdade. Que o pecado, ele traz a destruição. Ninguém passa impune, irmãos, se deixar o pecado conviver com a gente. Você não vai ser livre dele. Você vai ter que viver sempre em guerra contra o pecado. Você vai ter que viver em guerra contra o pecado. Mas uma coisa eu quero te dizer e repetir. Não se acostume com o pecado, porque é o caminho da sepultura. Arruma, se tem pecado, arruma, conserta a tua vida com Deus e viva 2026 abençoado, conquistando tudo que Deus tem preparado para você. Tudo. Tudo que Deus tem preparado para você. Salvação de mais familiares, se você tem para ganhar para Jesus. Melhor emprego, melhor fonte de renda, família mais abençoada, tua vida avivada na presença do Senhor. Tudo isso Deus tem para você. Mas arrume a coisa aí. Arrume. Põe em ordem o altar. Ponha tudo em ordem. E desfrute do que Deus tem para você. Amém, Jesus? Então, isso aqui é a palavra de Deus, né? Deus já apagou todos os nossos pecados. Hoje Ele nos olha e não vê em nós culpa alguma. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, que nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus está aspergido sobre nós. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê coberto pelo sangue precioso de Jesus. E debaixo desse sangue, irmãos, nem demônio pode te atingir. Nem Satanás, nem ninguém pode te atingir. Porque esse sangue é poderoso. Amém, Jesus? Glória a Deus.